Olá, me chamo Sandrine Rangel e hoje eu vou apresentar uma síntese histórica sobre o direito penal, junto com meu colega Pedro Lucas Lima. No episódio de hoje, iremos reconstruir uma síntese histórica e nesse momento iremos abordar o Código Penal do Império. Bom dia a todos os nossos colegas e ao nosso professor. Meu nome é Pedro Lucas e, como a nossa colega Sandrine falou, iremos tratar sobre o Código Penal do Império. Mas primeiro, vamos começar contextualizando o que vem a ser um Código Penal. O Código Penal é um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo determinar os atos que são considerados como infrações penais. O primeiro passo para conhecer esse código tão importante é saber o que é a codificação e qual a sua função. Por conseguinte, você entenderá o que é, para que serve e qual a importância de um Código Penal. Certamente você já deve entender o que é Código Penal. Sabemos que código é o conjunto de leis que tratam de um mesmo assunto. O que seria Código Penal? Assim, podemos afirmar que Código Penal é o conjunto de leis que tratam das penas a serem aplicadas àqueles que cometeram algum tipo de crime. A função do direito penal é a proteção pelos bens jurídicos penais, esses que derivam da Constituição da República. A vida, o meio ambiente, o patrimônio, a liberdade. Esses exemplos formam o rol de valores, interesses e direitos que, elevados a categorias de bens jurídicos penais, constituirão o objeto de proteção do direito penal. Como funciona o Código Penal? Pensamos em penas como uma espécie de punições para as condutas que são ofensivas à ordem pública e social. Tecnicamente falando, o direito penal é a matéria que estuda o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, definindo crimes e a eles vinculando penas ou medidas de segurança. Já que entendemos o que é e como funciona o Código Penal, vamos falar agora sobre o primeiro Código Penal brasileiro. O primeiro Código Penal brasileiro é datado de 1830. Nominado Código Criminal do Império, este já era dividido em duas partes, sendo uma que era conhecida como forma geral e outra como forma especial. O Código Criminal do Império vigorou durante 60 anos, sendo substituído em 1890 após a proclamação da República Brasileira. Vale lembrar que, em 1822, foi declarada a independência do Brasil e, em 1889, proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. Note que os códigos entraram em vigor em datas próximas a destes acontecimentos marcantes de nossa história. Este foi elaborado em decorrência da recomendação contida no artigo 179, parágrafo 18, da Constituição Política de 1824, que previa o quanto antes a organização de um Código Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade. O ponto de partida foram dois projetos apresentados à Câmara Legislativa, em 1827, pelos deputados Bernardo Pereira de Vasconcelos e Clemente Pereira. Houve proposta de fusão dos dois projetos. Todavia, por ser considerado mais completo, deu-se preferência ao projeto de Bernardo Pereira. Após os trâmites legislativos, aproveitando também parte do projeto de Clemente Pereira, foi aprovado um substitutivo, que recebeu o nome de Código Criminal do Império. Sendo sancionado por decreto de 16 de dezembro de 1830 e mandado por carta de lei de 8 de janeiro de 1831, o Código Criminal do Império era composto de 4 partes, subdivididas em títulos. Abrangendo um total de 313 artigos, essas partes tinham as seguintes denominações: Parte 1, dos crimes; Parte 2, dos crimes públicos; Parte 3, dos crimes particulares; Parte 4, crimes policiais. O Código Criminal do Império vigorou até 1890, quando apareceu o primeiro Código Penal da República. Uma das personalidades de influência sobre o Código Criminal do Império é o doutor em Direito Penal César Roberto Bittencourt, que trouxe em uma das suas obras, o Tratado de Direito Penal, uma nova perspectiva sobre a temática.
Sobre a temática apresentada, durante um trecho de seu livro, ele afirma que a Constituição Brasileira de 1824 determinou a urgente e impreciosa necessidade de elaboração de um Código Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade. Artigo 179, inciso 18. Em 1827, Bernardo Pereira Vasconcelos e José Clemente Pereira apresentaram individualmente um projeto de Código Criminal, ambos de excelente qualidade. Preferiu-se, no entanto, o de Bernardo Pereira Vasconcelos, por ser o que mais amplo ao desenvolvimento nas máximas jurídicas equitativas e por mais munido nas divisões das penas, cuja prudente variedade muito concorria para o bem regulado da distribuição delas. Poderiam mais facilmente levar-se à perfeição com menor número de retoques acrescentados àqueles que já a comissão lidera, de acordo com seu ilustre autor. Em 1830, o imperador Dom Pedro I sancionou o Código Criminal, primeiro código autônomo da América Latina. Destacava Aníbal Bruno que o texto fundou-se nas ideias de Beccaria Melo Freire, que no Código Penal francês de 1810, no Código Penal Baviera de 1813 e no Código Napolitano de 1819. No Código Criminal do Império, surgiu como um dos mais bem elaborados e influenciados grandemente o Código Penal Espanhol de 1848. Desta maneira, podemos concluir que este dispositivo, o Código Penal, é um elemento imprescindível para a garantia da ordem pública e social, de modo que taxa as condutas humanas consideradas ilícitas e comina suas respectivas sanções. Em outras palavras, podemos dizer que sua finalidade é, portanto, salvaguardar a estabilidade jurídica e proteger os cidadãos que deles são beneficiários. Assim encerramos esse episódio sobre o Código Penal do Império. Para acompanhar a síntese histórica do direito penal, abordando cada uma das três principais fases, período colonial, Código Criminal do Império e o período republicano, vamos assistir às apresentações dos nossos colegas. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu queria agradecer a cada um dos integrantes do nosso trabalho, tanto pela elaboração dos roteiros, tanto pela apresentação e tanto pelo pessoal da edição. Uma boa apresentação a todos. Até mais.